Você já se pegou postergando a tarefa mais importante do dia? Aquela que pode mudar sua vida, seu futuro, a sua realidade? E de uma hora pra outra você se pega arrumando a casa, recolhendo a roupa que tá suja, ou até mesmo lavando louça, ou fazendo qualquer coisa que você disse ser importante. Isso não é preguiça, isso não é falta de tempo, isso é autossabotagem, isso é procrastinação. Sempre quando você posterga uma tarefa que você sabe que é muito importante e que é muito necessária de ser feita, como desculpa de que você tá fazendo outras coisas que também são importantes, isso é procrastinação. E se você se encontra numa situação assim, o quanto antes você precisa alinhar a sua mentalidade, a sua forma de pensar e a maneira como você conduz o seu dia, a sua rotina, o seu dia a dia, para que você não continue postergando constantemente tarefas que são importantes e aquilo que você precisa fazer para tirar projetos e sonhos do papel. O primeiro ponto a se entender é que procrastinação não é uma falta de caráter, um defeito ou algum tipo de coisa que você não veio de fábrica dessa forma. Na verdade, procrastinação é algo natural do nosso cérebro. A questão é que, durante muito e muito tempo, você como ser humano, a gente como ser humano, a gente passou muito tempo buscando somente aquilo que dava prazer imediato. Você não estava preocupado em construir algo de longo prazo, mas sim apenas em conseguir o alimento que iria durar pelo resto do dia. E basicamente, então, nós somos treinados a buscar apenas aquilo que dá prazer imediato. É por isso que é tão fácil você maratonar uma série, passar um bom tempo vendo Reels, TikTok, ou até mesmo vídeos no YouTube, e é muito difícil você manter um hábito em que necessita esforço, porque sempre quando você dedica esforço em algo, é a sua parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, que está dedicado em realmente entender, raciocinar, ter lógica e conhecimento a respeito de alguma coisa. Só que o problema é que, em contrapartida, existe um local no seu cérebro chamado sistema límbico, que é uma parte do cérebro muito mais responsável pelo emocional, por aquilo que é de curto prazo, e ele grita pra você parar de fazer o que você tá fazendo naquele momento, porque realmente não dá prazer, não dá algo que você consegue ver recompensa imediata. A gente vê muito na internet falar hoje sobre dopamina, e dopamina nada mais é do que o hormônio da recompensa. Aquilo que você faz, vê uma recompensa, então por ter prazer naquilo, você quer repetir novamente, e você faz novamente, e vê prazer naquilo, então vira um ciclo que você continua fazendo constantemente. Mas o problema é que quando você se pega fazendo coisas que você não colocou no papel, ou não são importantes de você fazer, você para e vê que deixou de fazer outras coisas importantes. E então vem a culpa, uma autodestruição da sua própria mente, dizendo que você tá postergando constantemente, e você é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não sabe o que fazer, uma pessoa que não tem direção. Mas a verdade é que quando você entende que isso é algo natural seu, você começa a agir contra. Até porque existe a dopamina que te faz ficar preso em coisas de curto prazo, que não te dão nenhum tipo de recompensa de verdade, e tem a dopamina que é gerada quando você faz o que você precisa fazer. E essa é a dopamina em que você precisa ter foco. E só para que você entenda, quando você posterga coisas importantes por conta de dopamina de curto prazo, é tipo quando você tem uma criança que precisa fazer lição de casa e basicamente você dá um doce para ela, e aí ela se preocupa com o doce ao invés de fazer a lição de casa. O problema disso tudo é que você continuamente posterga o que é importante de ser feito. E quanto mais você postergar o que é importante de ser feito, você continua patinando e perdendo muito tempo e deixando de fazer aquilo que você realmente precisa fazer. E aí você entra num ciclo de autodestruição, onde você só faz aquilo que te agrada e depois, fazendo o que te agrada, te gera uma recompensa, vem culpa junto com isso, porque você postergou o que era importante ser feito. Então você continuamente vive um ciclo onde você patina e perde tempo atrás de tempo. E o problema disso tudo é porque qualquer coisa relevante que você vai fazer, que envolve realmente algo significativo, seja fazer uma faculdade, prestar um concurso público, abrir sua empresa, começar o seu negócio, ou fazer o negócio crescer, exige fazer tarefas chatas. E não só fazer tarefas chatas, mas fazer tarefas chatas todos os dias, de forma constante. A diferença de um mestre para um aluno é que o mestre repetiu várias vezes uma mesma tarefa por muito e muito tempo, e o aluno começou a fazer apenas agora. E se você quer realmente se tornar bom em algo, você precisa continuamente fazer isso. O ponto, então, é que para ter sucesso em qualquer coisa relevante, você vai precisar continuamente fazer coisas que são desconfortáveis em curto prazo. E aí que entra o maior problema da procrastinação. Se você não rompe com isso o quanto antes, você vai continuar parado no mesmo local. Se você não entendeu que isso é um grande problema, você vai se deparar agora com outro, que é o perfeccionismo. Quando você compreende que precisa fazer então as coisas que são difíceis de serem feitas ou que você tem postergado por muito tempo, você vai dar de cara com a ideia de que se eu vou fazer mal feito, eu nem faço. Se eu não posso fazer muito bem feito, eu prefiro nem fazer. Mas tem uma frase de um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, em que ele diz que é sobre fazer o melhor nas condições atuais até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então o ponto é, se você olha para um grande projeto e você entende que precisa fazer algumas tarefas que são chatas, que você não tem nenhum tipo de prazer em fazer aquilo, mas são necessárias de serem feitas, entenda que é necessário que você olhe para a sua condição atual, para aquilo que você pode fazer nesse momento, até que você tenha então uma condição melhor para fazer melhor ainda. Por exemplo, quando comecei meu projeto na internet, eu comecei basicamente com um notebook emprestado da igreja onde eu congregava, comecei com uma mesa de bar, uma mesa de plástico, comecei com uma cadeira que tinha na minha casa, que era uma cadeira velha, não tinha nem muito conforto. Basicamente, o meu mousepad era uma prancheta em que eu coloquei um mousepad que a gente tinha ganhado de uma loja de informática da cidade, e eu comecei então a trabalhar dessa forma. Uma internet que não era tão boa, um notebook, como eu disse, que não tinha nenhum tipo de bom processamento, mas eu comecei nas condições atuais. Até que então depois eu tive condições
condições melhores para fazer então melhor ainda. Mas imagina se eu tivesse o tempo todo dizendo que eu não posso fazer, porque se for fazer assim, é melhor nem fazer. Então, o ideal é que, independente, seja você alguém que quer começar uma empresa e que não consegue, às vezes, alugar um bom local para colocar sua empresa, ou até mesmo quer começar o seu negócio digital, mas não tem um bom computador, uma boa internet, um bom negócio, você precisa olhar, então, para o perfeccionismo como o seu próximo inimigo agora. Você não pode se travar por conta do perfeccionismo e deixar com que o fato de não poder fazer de forma perfeita tira a sua responsabilidade de fazer agora. Tudo bem, Gabriel, eu entendi que a procrastinação é um problema e que eu preciso fazer algo em relação a isso para não ficar preso nesse ciclo. Eu reconheço que eu estou preso nisso nesse momento e eu preciso então sair desse ciclo. Como que você consegue quebrar o ciclo pela raiz? Primeiro, conectando com o que eu já disse sobre o perfeccionismo, que é agir antes da vontade de vir. Então, quando você tem uma tarefa difícil, chata de ser feita, entenda qual é a tarefa mais simples e necessária que ela precisa ser feita para que você entre no ciclo, para que você comece o ciclo. Tem um livro chamado Sem Esforço, do mesmo autor que escreveu um outro livro muito famoso também, o editor pode colocar aqui na tela para vocês verem, chamado Sem Esforço, que ele fala em relação a você encontrar a tarefa mais simples, que não tem tanto esforço e dedicação. Por exemplo, se você quer começar um projeto novo na internet, tá? E você basicamente não sabe muita coisa de como começar e você tá postergando há um bom tempo. Você sabe que precisa fazer algo em relação a isso. Como que você consegue dar um start em relação a isso? Por exemplo, pesquisando na internet, como ganhar dinheiro na internet. Pesquisando como fazer renda como afiliado. Pesquisando como fazer renda produzindo conteúdo na internet ou sem aparecer, não sei. Mas pesquisando. Gabriel, mas isso é ridículo, cara. Isso, por exemplo, vai me fazer ficar no YouTube por muito tempo. Ok, só que você já vai fazer uma primeira tarefa para que você entre em contato, por exemplo, com um mentor. Você entra em contato com uma pessoa que vai te ensinar. E se você viu pelo menos um vídeo, você fez uma tarefa que parece muito ridícula, que não tem muito efeito naquele momento, só que você já startou. Você fez alguma coisa em relação àquilo. E isso faz com que você tenha uma âncora. Então você viu um primeiro vídeo sobre esse assunto, você entendeu alguma coisa sobre aquilo, você já teve uma pouca ideia de como que você pode fazer. Depois que eu entendi sobre isso, automaticamente o próprio YouTube ou a rede social que estiver olhando para esse tipo de conteúdo, ela vai começar a me recomendar os conteúdos desse assunto. E eu já meio que começo a me imergir naquele assunto, e aí uma coisa leva a próxima. No livro A Única Coisa, que é um livro de capa rosa, o editor pode colocar também na tela para vocês verem, que tem um coelhinho na frente assim, ele basicamente fala sobre o efeito dominó que existe nos hábitos e nas ações que a gente faz para até mesmo acabar com a procrastinação e conseguir ter foco. E ele fala basicamente que quando você tem uma meta muito grande, um dominó com uma peça muito grande aqui, é necessário que você foque em derrubar a primeira peça, que tá lá atrás. Se você pensar em derrubar a peça grande, a que tá lá no final, que é o seu grande objetivo, que é a sua grande meta, você vai ter muito trabalho. Agora, se você derruba a primeira, é um efeito cascata, que vai derrubar o próximo, o próximo, o próximo. Então, quando você se envolve no processo, você já dá um primeiro start, um primeiro passo em relação a isso. Outro exemplo, se você quer começar a academia, praticar musculação, ou até mesmo começar a correr ou caminhar todos os dias, porque você precisa fazer isso, mas posterga esse hábito há muito tempo. Ao invés de você focar em querer começar a correr e já correr 5 km, por que você não foca em quando você chegar no trabalho, você pegar o tênis, colocar o tênis e dar uma volta no quarteirão? Parece muito ridículo falar isso, mas isso vai acabar com a sua procrastinação. Se você testar isso por um mês, eu tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários depois e dizer o quanto de efeito que isso gerou em você. Porque por mais ridículo que pareça a ação, tipo, pô, Gabriel, o que tem a ver eu começar a caminhar todos os dias, ou correr, ou chegar num determinado nível, só colocando um tênis e dando a volta no quarteirão? Porque isso gera padrão. E depois que gera padrão, então você melhora. Depois que você gera padrão, depois você otimiza o processo. Então quando você já está caminhando todos os dias, é muito fácil, né? Eu colocar o tênis e dar uma volta no quarteirão. Mas quando eu faço isso todos os dias, vai chegar um momento que, após o trabalho, eu vou sentir necessidade de pegar o tênis, colocar o tênis e dar uma volta no quarteirão. E isso vai fazer com que eu queira melhorar esse processo, porque eu tô fazendo todos os dias. Eu sinto uma recompensa, eu sinto que tô fazendo algo que tá sendo relevante pra mim. Então eu começo a querer aumentar esse processo, fazer mais uma vez, e daqui a pouco eu tô caminhando 5 km, depois eu tô correndo 5 km e assim por diante. Pode ter certeza que fazendo isso, você consegue burlar esse sistema do seu cérebro que quando você vai fazer algo difícil, ele tenta te barrar, como eu expliquei há pouco. Você vai fazer algo muito simples e fácil, até que vira um padrão, e quando virar um padrão, você otimiza esse processo. E o segundo ponto para quebrar o ciclo da procrastinação é você fatiar tarefas grandes. Ao invés de você colocar sonhos, projetos grandes para serem alcançados em determinado momento, é muito melhor que você fatie essa tarefa, que você coloque essa tarefa em partes, porque então você consegue identificar progresso ao decorrer dessas partes, e então chegar naquele grande objetivo vai parecer algo muito mais factível. Por exemplo, se você deseja emagrecer 10 quilos em 3 meses, se você coloca apenas 10 quilos em 3 meses, fica algo muito inalcançável no sentido de vai demorar muito para eu ver então o meu progresso e realmente se eu realmente cheguei nesse objetivo ou não, e é um número que pode me desanimar um pouco. Até que 3 quilos é muito factível, mas pense em colocar 10 quilos em 5 meses, por exemplo. Quando você olha pra você e fala, pô, perder 10 quilos pra mim é muito complicado, difícil, já parece algo ruim. E lembra que eu expliquei em relação à questão neurológica? A gente olha pra isso já com desânimo. Pô, basicamente eu emagrecer 10 quilos em 5 meses é algo muito real e eu vou ter que esperar 5 meses pra eu ver isso acontecendo. Agora, se eu coloco, 10 quilos em 5 meses, só que eu defino que neste mês, agora até o final deste mês, eu tenho que ter perdido 1,5 kg. E aí eu consigo entender que por semana eu preciso perder, por exemplo, 400 gramas. Isso começa a ficar muito mais factível pra mim. Eu consigo acompanhar muito mais o meu progresso. Então chegou no final de semana, eu emagreci meio quilo, e é muito comum que emagrecimento você, em pouco tempo, né, no começo principalmente, veja os quilos indo embora mais rápido, quando você muda alguns hábitos, você vê progresso nisso. E vendo o progresso, você quer continuar. E vendo
vendo o progresso de novo, você quer continuar, e assim por diante. E é muito natural do nosso cérebro, que ao ver progresso, você entende que ao fazer um comportamento, você teve recompensa. Isso é dopamina. E ao ter recompensa, eu quero repetir o comportamento, porque chegando no próximo passo, né, do que eu dei, eu quero fazer o próximo, e o próximo, e o próximo, e assim por diante. Então fica muito mais simples fatiar grandes projetos, grandes metas, e colocar em pequenos projetos e pequenas metas. Assim você consegue, com certeza, lidar com a procrastinação de uma forma a acabar com ela de vez. Então você primeiro encontra a tarefa mais simples, age mesmo antes da vontade de vir, e então fatia esse grande projeto, esse grande objetivo, essa grande meta em várias pequenas metas. E assim você tem um plano de ação para alcançar esse grande resultado. E depois então que você definiu qual é a sua grande meta e você fatiou isso por alguns pedaços para você realmente ir alcançando pequenas partes, você então precisa desenvolver hábitos diários, comportamentos diários. E para isso é muito interessante que você separe também blocos curtos, principalmente no começo. Então, ok, eu vou começar um projeto na internet, definir que eu quero alcançar determinado resultado em tantos meses, em tanto tempo, e agora eu entendi que eu preciso focar em tal estratégia, porque eu encontrei um mentor, ele me ensinou, ele me mostrou qual passo a passo seguir. Só que eu preciso começar agora todos os dias. Só que é algo difícil, é algo que no começo eu não tenho experiência. É tipo um avião decolando. No começo, na decolagem do avião, ele gasta muito combustível, ele precisa gastar muita força para sair do chão. Depois que ele já tá lá em cima, em velocidade de cruzeiro, ele já tem muito mais tranquilidade, o combustível é muito menos gasto e ele já consegue ficar muito mais estável no ar. Agora, quando ele tá saindo do chão, já é muito diferente. E você é a mesma coisa. Quando você começa um projeto, você não tem os hábitos para chegar naquele objetivo, é muito mais difícil e desafiador. Então, separe blocos curtos. Gabriel, mas eu consigo fazer 2, 3 horas por dia. Consigo fazer 4 horas, não interessa. Coloca 1 hora por dia. Coloca blocos menores. Quando você começar os blocos menores e começar a perceber que você tá se mantendo consistente nisso, daí você realmente aumenta o tempo que você pode fazer, que você consegue fazer. Porque essa ideia de eu consigo fazer 4 horas é o seguinte, você começa e você fala, beleza, hoje eu consegui fazer 4 horas. Daí no dia seguinte você não pode fazer 4 horas. Aí você vai se dar de cara com o perfeccionismo, que vai dizer, não, você não consegue fazer 4 horas, então é melhor nem fazer. E aí você se trava com aquilo. Agora, se você coloca um bloco de tempo curto, por exemplo, 1 hora por dia, 30 minutos por dia, 1h30, por exemplo, você consegue manter isso todos os dias, vira um comportamento. E comportamentos podem ser otimizados e melhorados. E é muito importante que você defina, então, um comportamento, depois que você vence a procrastinação. E, obviamente, depois que você parar esse tempo, blinde seu ambiente. Comece a retirar, então, coisas que vão te dispersar para fazer com que você não volte ao estado original, que é o estado de procrastinar. O estado de, basicamente, estar fazendo aquela coisa importante que você precisa fazer e você pegar o celular e ficar se enchendo de dopamina de curto prazo, olhando boas mensagens que você julga serem coisas importantes. E é sempre bom lembrar que, quando você procrastina, você não tá fazendo coisas ruins, tá? É sempre você procrastina falando que, não, eu tô fazendo algo importante, eu preciso fazer realmente isso. Ah, mas quem vai limpar a casa, né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que olhar a mensagem que alguém mandou pra mim, que, não sei, a minha esposa, meu marido mandou. E realmente, são coisas importantes. Só que se você tá postergando uma tarefa que você definiu que faria, você está procrastinando. Porque o que é produtividade? Produtividade é fazer o que eu me propus a fazer. Ponto final. Então, se eu me propus num sábado inteiro sair com a minha família, não fazer nada ligado ao trabalho, estudo, qualquer coisa do tipo, e eu fiz isso, eu fui produtivo. Agora, se eu coloquei que no sábado eu deveria ter lido 1 hora e eu basicamente fiquei o dia todo com a família, por exemplo, fazendo qualquer outro tipo de coisa, então eu não fui produtivo, porque eu defini uma tarefa e eu não a fiz. Então, produtividade é fazer o que eu me propus a fazer. Se na minha agenda não está a leitura e eu realmente não li, então ok, eu fui produtivo. A lição principal que você precisa tirar desse conteúdo, desse vídeo, é que você não tá travado porque você é uma pessoa pior, você tem um pior caráter, você não consegue aprender melhor do que os outros, assim como os outros aprendem. A verdade é que você tá deixando o seu cérebro influenciar você de uma forma natural e fazendo com que você postergue coisas que são chatas e difíceis de fazer. E quando você rompe com essa procrastinação, você rompe com essa falha no seu comportamento, aí sim você tá muito mais próximo de alcançar qualquer objetivo, meta, sonho e realização de qualquer coisa que você deseja realizar no seu negócio, na sua vida como um todo. Então, deixa aqui nos comentários qual foi a principal lição que você tirou desse vídeo, qual foi a principal chacoalhão que você levou em relação a isso. Se você realmente tem problema com procrastinação ou já teve problema, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode ser ajudado por ele. Muito obrigado e até mais.